Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou aparecer aqui, tá bom? Para a gente fazer uma aula bem legal. Hoje é dia 15 de junho de 2021. E para essa aula você vai precisar de 2 livros. O livro Novo Lendo Você Fica Sabendo e também o seu livro de ciências, APS. Você tem esses livros? Esse livro aqui, o Novo Lendo Você Fica Sabendo, hoje é a segunda aula que vamos usar esse livro. É importante ter esse livro porque ele faz parte do material que vai ajudar você a aprender a ler, escrever, interpretar, aprender sobre textos. Olha que livro legal, ele é grande, tem espiral, olha só, e tem letras maiores, olha só, tem muita coisa, tá? Então, se você ainda não tem esse livro, entre em contato com a professora para ver qual dia pode ir lá na escola buscar. Combinado? Então, vamos continuar a nossa aula? Olha, toda vez que aparecer um ícone, tá vendo? Vamos dialogar. Ele indica o que vamos fazer primeiro na nossa aula. Ontem foi outro ícone. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a temática que estamos iniciando. Sabe qual que é a temática? Ler, ouvir e contar. Ontem nós entramos na máquina do tempo do Franjinha e aprendemos que nós vamos viajar no mundo fantástico das histórias. Mundo fantástico das histórias. O que podemos esperar desse mundo? Aventura, diversão. Podemos ver castelos, bruxas, princesas, príncipes, super-heróis. Tanta coisa a gente pode ver e aprender quando viaja nesse mundo imaginário e fantástico das histórias. Então, no Vamos Dialogar de hoje, que é esse ícone aqui, ó, tá escrito Vamos Dialogar. Vamos conversar um pouquinho sobre história. Eu vou fazer essa leitura. Você gosta de ouvir histórias? Responde. Que legal. Você tem alguma história preferida? Fala qual é. Se quiser me contar mandando um áudio no nosso grupinho, pode mandar também, tá? Converse com os colegas sobre as histórias que vocês conhecem, as que mais gostam e as que não gostam. Pode falar também, se você não gosta de uma certa história, pode falar por que não gosta dela, né? A sua preferência de gostar ou não gostar é pessoal, né? As preferências, cada um tem a sua. E isso é em tudo, até mesmo nas histórias, claro. Se você tem alguma que você gosta muito, pode nos contar. E se não gosta, também pode. Olha, converse. Como que conversa no grupo de WhatsApp? Criança pode conversar lá? Pode sim, pode mandar áudio. Olha, coleguinhas, eu gosto da história tal. Olha, eu não gosto daquela história porque... Aí vai explicando, pode sim mandar áudio lá, tá bom? Olha, hoje vamos embarcar em elementos que tem nas histórias. O que podemos encontrar na história? Cenário, personagem, o que é isso? Antes eu vou contar uma história para você. Ouça aí, tá? Eu vou contar para você a história O Macaco e o Buraco. Era uma vez um macaco que estava com muita fome. Mas o que é que o macaco come? O que o macaco come quando tem fome? Ele come banana. O macaco, então, sentou-se perto de uma árvore para comer o seu almoço. Mas o que ele não sabia é que a árvore tinha um buraco que vivia com fome. E nesse momento, o buraco da árvore comeu todinho o almoço do macaco. Foi então que o macaco ficou sem entender aquela situação e chamou o seu amigo rato. O rato também estava com fome. Mas o que é que rato come? O que o rato come quando tem fome? Ele come queijojo. O rato foi dividir com o macaco o seu almoço, mas o buraco da árvore comeu também o almoço do rato. O rato achou aquilo muito estranho
e chamou o amigo gato para ajudar. Mas o gato também estava com fome. O que é que gato come? O que o gato come quando tem fome? Ele come sardinha, nha. O gato então foi dividir o seu almoço com os amigos, mas naquele mesmo instante, o buraco da árvore comeu todinho o almoço do gato. O gato então chamou o cachorro. O cachorro era maior, mas o cachorro também estava com fome. O que é que o cachorro come? O que o cachorro come quando tem fome? Ele come o sossô. O cachorro foi dividir com os amigos o seu almoço, mas a árvore comeu também o almoço do cachorro, que ficou sem entender aquela situação. Que árvore esfomeada! Vou chamar a onça. A onça veio, mas ela estava com sede. O que é que a onça bebe? O que a onça bebe quando tem sede? Ela bebe água, água. A onça foi dividir a sua água com os amigos, que também estavam com sede e muito cansados daquela situação. Mas o buraco, que também estava com sede, bebeu todinha a água da onça. A onça ficou muito zangada e falou: vou chamar o lenhador para cortar essa árvore. O lenhador veio. Quando a árvore viu o machado do lenhador, ela ficou com muito medo de ser cortada. Então, arrependida, ela devolveu a água da onça, o osso do cachorro, a sardinha do gato, o queijo do rato e a banana do macaco. Assim, todos puderam sentar-se perto da árvore para almoçar. A árvore, toda arrependida, inclinou-se para oferecer a sua sombra. Já pensou uma árvore ser cortada por causa de um buraco? Então, crianças, gostaram dessa história? Nessa história tem personagens e tem o cenário. O que é isso? Alguém sabe me dizer? Bom, personagem é quem está na história. Quem está na história aqui? Vamos ver? A onça, o cachorro, o gato, o macaco, o rato e o lenhador. E ainda tem a árvore. O personagem principal dessa história é o macaco, que começou, né? O macaco e o buraco, esse é o nome da história. E o cenário é onde aconteceu essa história. Onde aconteceu? Debaixo de uma árvore. Esse foi o cenário. Que legal, você aprendeu um pouquinho hoje sobre histórias apenas com essa história curtinha que eu contei para você. E olha, o tipo de história, você pode imaginar, ó, é uma história que tem um mistério, é uma história engraçada? Pode ser. É mistério? Que mistério é esse do buraco que come os alimentos dos animais, né? Então é uma história misteriosa, é uma história engraçada também, porque buraco com fome é engraçado, né? E tem um final muito reflexivo. Por que cortar uma árvore, né? Que motivos tem para cortar uma árvore? Que bacana! Eu adorei contar essa história para vocês. Vamos continuar agora, porque nós temos aqui uma pergunta envolvendo histórias. Não essa, todas as histórias. Você já ouviu essa e muitas outras, certo? Já ouviu história lida, contada, assistiu alguma história? Tô certa? Eu sempre ouvi histórias desde criança. Ontem eu falei para vocês uma curiosidade sobre história. Antigamente, as histórias eram apenas contadas. Alguém tinha que ouvir, guardar na memória e depois contar para outras pessoas.
E assim foi passando de geração em geração até que surgiu os livros, depois a imprensa, né, a imprensa digital, a TV, certo? Quando eu era criança, sabe como que eu ouvia história? Não tinha livros. Na escola, muito pouco a professora contava, mas era leitura de texto nos livros que a gente estudava. Mas eu ouvia no rádio, crianças, no rádio. Foi no rádio que eu ouvia a Cinderela, Branca de Neve, o Mágico de Oz e outras histórias. Sempre gostei muito e depois me tornei professora. Eu venho aqui muito pouco e já contei para vocês a leitura do livro, né? Fiz a leitura do livro para vocês, então são formas de contar a historinha. Então, sobre história, essa resposta aqui é pessoal, cada um vai ter a sua. Você vai lá na página 15 do seu livro. Que tipo de história você prefere? É a sua preferência? Pode ser igual a do coleguinha? Pode acontecer. Mas como é uma resposta pessoal, a professora não vai marcar, só vai ler para você, tá? Marque um X, você sabe marcar um X? Você gosta de aventura? Terror? Engraçada? Triste? Curiosa? Ou outras? Se você gosta de todas, pode marcar. Se você gosta só de uma, escolhe. Se nenhuma de que você gosta está aqui, você pode marcar aqui outras e pode nos contar que tipo de história você gosta. Olha, histórias de terror. Você já assistiu algum filme infantil, assim, para criança que tenha vampiro? É terror, né? Eu já assisti a Casa Monstro, que é bem bacana. História curiosa, triste. Você já assistiu algum filme triste? Ouviu uma história triste? Pensa aí. A sua resposta é pessoal, ou seja, ninguém pode responder por você, certo? E sendo assim, eu vou conhecer um pouquinho de você só vendo o que você marcar aqui. Combinado? Ainda lá na página 15, tem um pouquinho sobre personagens. Personagens preferidos. Ó, lá na história do Macaco e Buraco, a professora disse: personagem é quem está na história. Que tipo de personagens você gosta? Quais são os seus preferidos? Animais? Bruxas? Vampiros? Fantasmas? Reis? Rainhas? Heróis? Vilões? Quais seus personagens preferidos? Pode marcar mais de um, tá? Porque, ó, quais é mais de um mesmo, tá bom? Resposta pessoal também. E lá na outra página, na página 16, tá falando de cenário. Cenário é onde acontecem as histórias. Lá na história O Macaco e o Buraco, a história aconteceu embaixo de uma árvore. Mas uma história pode acontecer em qualquer lugar. Você conhece a história que se passa numa casa? Você conhece alguma história que acontece no castelo? E floresta? Por exemplo, ó, a Cinderela tem a casa, Cinderela também tem o castelo, né? E a floresta? Branca de Neve, por exemplo, tem a floresta. Que outros cenários você gosta? Você pode marcar aqui e desenhar, tá? Então, cenário, para não esquecer, personagem é quem está na história e cenário é onde acontece a história. Memorizou? Então tá, marca qual o seu cenário preferido. Se tiver outros, você marca aqui e desenha também. Criança, essa página tem mais coisas, mas hoje é só até aqui, tá bom? Não precisa fazer essa de baixo aqui, porque essa é amanhã e todos os dias nós vamos trabalhar esse livro. Bom, terminando essa atividade desse livro, você vai pegar o seu livro de ciências.
lá na página 24 e 25. As duas páginas, quando você abre o livro, as duas estão juntas, tá? Uma completando a outra. Nós estamos estudando sobre as plantas. Na outra aula, nós passeamos na horta, onde tem vegetais que servem de alimentos, e passeamos pelo jardim, onde tem plantas ornamentais que servem para fazer o ambiente ficar mais bonito, né? E estudamos um pouco o nome das flores. Então, hoje nós vamos trabalhar com as plantas do jardim, com um jogo chamado Jogo das Flores. Primeiro a professora vai ler a regra desse jogo. Você sabe que todo jogo tem regra, certo? O texto que ensina as regras se chama texto instrucional. Ele serve para instruir, ensinar como se joga, tá? Do mesmo jeito que uma receita ensina a fazer um bolo, um salgado, o texto instrucional do jogo, com as regras do jogo, também ensina. Então, é para isso que ele serve, para ensinar alguma coisa. Então, vamos lá. Regra do jogo das flores. O professor escolhe uma carta que contém uma imagem e o nome de uma flor, mas não conta a ninguém que carta é essa. Aqui no meu livro, vou mostrar para vocês, ó, as cartas estão em volta, ó, em volta. O seu livro é maior, tá? Então, as cartas estão aí, em volta das regras. Então, eu vou pegar uma carta, vai ser na tela, no outro slide. Depois, o professor escreve algumas letras do nome da flor do quadro e faz traços para as letras que faltam, igual tá aqui na figurinha, ó. Eu vou pegar uma das cartas e vou escrever algumas, não vou mostrar para vocês, tá? E aí vou pegar algumas letras, colocar na tela e vocês vão procurar pelas letras indicadas quais estão faltando para descobrir qual flor que é, tá certo? Os alunos falam uma letra. Se houver a letra no nome da flor, a professora escreve no lugar adequado. Se eu tivesse lá, vocês iam falando. Aí eu ia dizer, não tem, tem, não tem. Mas como a gente está assim à distância, então nós vamos fazer um pouquinho diferente. No final, a palavra estará escrita. Leia a palavra junto com o professor para descobrir o nome da flor. Então esse é um jogo. Vocês já brincaram de forca? É parecido, né? A gente pega um tema e escreve as palavras indicando a quantidade de letras e algumas faltando. E aí os jogadores vão falando e a gente vai marcando até adivinhar o que é, certo? Então vai ser assim. As cartas estão viradas para o outro lado e você tem elas aí no seu livro, do lado certo. A carta que eu vou virar, que está escondida aqui, faz de conta que eu tô com ela na mão, tá? Tem essas letras aqui. E estão faltando 1, 2, 3, 4, 5 letras. Olha aí nas cartas do seu livro quais letras, quais flores, cartas que tem flores com essas letras aqui. E fala uma letra para mim, quero ouvir. Parece que eu ouvi alguém dizer a letra P. Sim, tem a letra P. Ah, tenho certeza que você já descobriu qual carta que é. Eu ouvi R? R, tem 2 vezes, aqui e aqui. Esse é o momento para você falar o nome das letras, tá? Então, quais que estão faltando agora? São 2, ó, que ainda faltam. O M e a última. V, muito bem. Será que você olhou para esta flor aqui? Acertou! Olha só, primavera é uma palavra que tem a letra P no início e a letra A no final. É uma palavra, um nome de flor que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 letras. Perfeito. Próxima. Primavera já não é mais. Descarta ela vai ficar aqui aberta agora. Agora, a carta que eu vou virar a flor começa com a letra M. Procura aí. Achou? E qual é a letra que está faltando bem aqui? Se você falou a letra A, muito bem. E é a letra A 3 vezes. Isso, no início, no meio e no final. A última tem o acento agudo. Essa flor, essa aqui, se chama manacá. Eu não conhecia o nome dessa flor. Já vi, mas não conhecia. Que legal, curiosidades, né? Começa com M, termina com A. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Estão falando o nome das letras? Tem que falar. Quando você fala, você aprende. Próxima. Ó, começa com a letra R e no meio tem a letra S. E estão faltando 2 vogais. Opa, já dei dica demais. Já sabe qual é? Então, qual letra está faltando? Se você falou O, muito bem. Se você falou A, perfeito. A carta é com a flor rosa. Olha, rosa. Professora, mas tem um S aqui no meio. Rosa é assim mesmo, é igual casa. Tem a letra S. A letra S tem som de Z porque ela está entre 2 vogais, o O e o A. Toda vez que isso acontecer, quando você for ler, você já vai saber que o S vai ter som de Z. Quantas letras tem nessa palavra? Rosa. 1, 2, 3, 4 letras. Vai memorizando o número aí, tá? Faltam 3, ó. 3 cartas. Vamos ver? Olha, a dica. Tem o M e o E acentuado, com acento agudo no meio. Sabe como que eu leio? Mé. Qual carta tem uma flor que tem o Mé bem no meio do nome? Você já descobriu? Alguém falou que tem a letra C? Muito bem, tem a letra C. Alguém falou que tem a letra A? Aqui no início e também no final. Alguém falou que tem a letra L? Perfeito! Falta uma vogal. Qual é? Vogal I. Olha, é essa flor aqui. Sabe como lê? Camélia. Olha que flor linda. Camélia. Olha o som da letra C no início. K. Camélia. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Muito bem, faltam 2. Vamos ver? Olha, procura aí as 2 que faltam. Qual tem a segunda letra, o I acentuado? E no final tem o I e o O. Você já achou? Então, qual letra está faltando? Você falou L? Muito bem, agora ficou, olha, Li. Qual a letra que está faltando bem aqui entre os 2 Is? R. Muito bem, sabe como ler? É essa flor aqui, ó. Lírio. Lírio. Tá vendo que você fala o I mais forte aqui? Porque tem acento, ó. Lírio. Começa com L, termina com O. Tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. A última, tenho certeza que você já sabe qual carta que falta, né?
começa com qual letra? Ah, muito bem! E o A apareceu também lá no meio e no final. Azaleia. Azaleia é o nome dessa flor bonita aqui. Azaleia. Olha o Z aqui, ó. Azaleia. Começa com A, termina com A também. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Você memorizou os números? Porque é isso que vamos fazer agora. Você vai procurar qual nome de flor tem mais letras e qual nome de flor tem menos letras. Para isso, vamos lembrar. Manacá tem 6, ó. Manacá tem 6 letras. Você pode conferir mais uma vez, contando com seu dedinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o 6. Lírio. Lírio tem 5 letras. Esse é o numeral 5. Rosa. Rosa tem 4 letras. Esse é o número 4. Camélia. Camélia tem 7 letras. Esse é o numeral 7. Primavera. Primavera tem 9 letras. Azaleia tem 7 letras. E esse é o numeral 7. Então, hoje, nome de flores. Cada uma com uma quantidade de letra. E tem uma que repetiu, né? Duas, aliás. Duas têm o mesmo número de letras. Então, aqui nós temos os numerais. Do 1 ao 9. Leia comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você já sabe que manacá, essa flor manacá tem 6, lírio tem 5, rosa tem 4, camélia tem 7, primavera tem 9 e azaleia tem 7 também, que já está marcado aqui. Agora, quando você olha do 1 ao 9, quanto mais para lá, para a esquerda, para a direita, desculpa. Para a direita, quanto mais para lá, maior o número fica. E quanto mais perto do início, menor o número fica. Então, qual é o maior número de letras que apareceu aí? O 9, que está aqui na primavera. E você vai pintar de vermelho, porque ela tem mais letra do que todas o nome dessa flor. Primavera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conferiu? Agora, qual dessas flores tem o nome com menos letras? Menos é quando está mais perto do início da contagem, do 1. Aqui tem 4, é a rosa. Muito bem, rosa. 1, 2, 3, 4. Crianças, aproveitem o material de vocês, tá? Ontem a professora pediu para recortar as letras móveis lá no final do livro, ó. Recorta e não cola, ele é um material durinho, ó, bem durinho. Recorta essas letras para você montar. Se você recortar, hoje você pode montar nome de flores, olha só que legal. E contar as letras, falar o nome das letras, é assim que se aprende. Eu espero muito que vocês aprendam. Combinado? Então eu vou aguardar o áudio de vocês me contando qual história prefere, se gosta, se não gosta, e também fotos dos livros. Combinado, meus amores? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!